Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre sob aquela ótica mais propositiva possível, como vocês todos já sabem. Assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas do programa. Hoje, muita honra, nós vamos conversar com o Luiz Fernando Lobão, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PTC aqui da Baixada Santista e figurinha conhecida aí. Quem já teve uma manifestação já viu o Fernando enrolado numa bandeira brasileira lá. Tudo bem, Fernando Lobão? Obrigado, obrigado você pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador antes. É uma honra muito grande estar aqui no Guarujá, uma cidade que eu tenho laços familiares, minha família é daqui. E se você esteve conosco nas manifestações patrióticas, é uma honra muito grande estar com você mais uma vez neste programa. Espero que hoje a gente faça um debate em alto nível e que ajude você a decidir o rumo do país. Você Fernando Lobão, você tem 35 anos, você é de Sim. Santos? Sou de Santos, sou de Santos. Mora ali em que bairro ali em Santos? Eu moro no José Menino, há 20 anos. Nasci na cidade de Santos, apesar da minha família ser do Guarujá. Mas eu tenho um amor muito grande pelas duas cidades. Eu brinco que se não tivesse a balsa eu ia atravessar nada, porque para mim é uma cidade só. E você se notabiliza aí nos últimos anos aí como organizador e participante ativo aí das manifestações. Qual foi a primeira manifestação que você participou ou organizou na vida? A primeira manifestação que eu participei na vida foi a manifestação da 2013, aquela dos 20 centavos. Era uma manifestação que começou em São Paulo, acabou vindo para Santos. Eu participei sem querer da primeira. Era uma marcha pela Praia de Santos, onde as pessoas falavam sobre melhoria do transporte público. Eu acreditava que era necessário que o governo tivesse melhores mecanismos. Quem anda de transporte público sabe que ele é caro, ele é ineficaz e ele não serve. E o que aconteceu, eu comecei a participar disso, acreditava em coisas que as manifestações acreditavam também, mas o viés ideológico não batia com o que eu acreditava. Eu, por exemplo, acredito com mais concorrência no setor de transportes. É inadmissível que uma cidade tenha apenas uma empresa de transporte público e não dê a possibilidade para o cidadão fazer sua escolha. Ou seja, o monopólio é muito mal para o mercado, é mal para o cidadão e é mal para as empresas, porque no final das contas há a maior utilização do transporte particular em vez do transporte de massa. No ano seguinte, eu sou empresário e, como qualquer cidadão de bem nesse país, nós sabemos que nós pagamos muitos impostos e o governo federal, na época, então o presidente Dilma, era candidata à sua reeleição e cometeu uma série de erros na economia, que notadamente foi a intervenção na economia, as trapalhadas fiscais, as pedaladas. Até que aconteceu uma manifestação em São Paulo, eu também estava presente, uma manifestação pacífica, ordeira. Aliás, é bem nítido, é bem importante ressaltar que as manifestações que nós participamos e principalmente organizamos, elas se marcam por verdadeiras demonstrações de patriotismo. Não tem nada a ver com Black Bloc? Não. Isso foi eu digo que foi uma tentativa de desestabilizar as pessoas de não irem para as ruas. Porque o que afasta as pessoas de bem nesse país de reivindicarem seus direitos é a questão da violência. Claro. Violência essa que, infelizmente, em 2013 foi reinante, mas que a partir de 2014 não aconteceu. Lobão, essa manifestação dos 20 centavos de 2013, tem muita gente que classifica, né, esse fato assim, como um divisor de águas na organização política e social da população, seja lá o nome que vai se dar a isso. Você estava lá nos 20 centavos, você falou que não concordou com o viés ideológico que veio posterior. Mas, de uma forma ou de outra, inaugurou uma nova fase, porque a gente que vamos dizer, que tem pensamentos, vamos dizer, mais progressistas, vamos dizer, à esquerda, ou pensamentos mais conservadores, vamos dizer assim, à direita, não sei se dá para a gente resumir assim, mas pelo menos surgiu uma nova concepção assim, de se manifestar, de bater panela. O Brasil não tinha uma cultura de você reivindicar de fato nas ruas um direito que você acreditava ser seu. Por exemplo, antes de 2013,
a população em geral, por inércia ou por qualquer outro motivo, delegava aos partidos e os políticos profissionais que fossem representados eles em grandes questões. Ficava torcendo por uma votação. Uma votação que era muito distante em Brasília, distante na Lespe, e simplesmente a coisa nunca acontecia. Quando aconteceu a questão dos 20 centavos, foi o primeiro período na história do Brasil recente que a direita e a esquerda estavam na rua. Ao mesmo tempo, era um turbilhão de ideias e cada lado, por exemplo, eu estava lá nas manifestações, eu via pensamentos mais à direita, que eu defendo, mais economia de mercado, mais concorrência no setor, e via mais estatismo, mais intervenção estatal, que era um pensamento mais à esquerda. Mas os dois lados tinham uma coisa em comum, eles perderam o medo de se manifestar nas ruas. Ou seja, realmente é um marco e a partir daí só cresceu. Hoje há um sentimento de revolta generalizada com os políticos do país inteiro. E isso se deve à falta de representação dessas pessoas. Por exemplo, o cidadão comum não se sente representado por um político profissional. Tem pessoas lá que estão lá há 40 anos e nunca fizeram nada além de apontar um lápis. É completamente absurdo uma coisa dessas. E daí, depois da manifestação de 2013, teve o que veio depois? Até perdi o fio da meada histórica. Então, já veio o Dilma? Já veio o impeachment? Não, fora Dilma? Foi a reeleição da Dilma, teve algumas manifestações na época de 7 de setembro e algumas outras que eu não me recordo, foram de menores números. A Dilma se reelegeu, ela praticou estelionato eleitoral. Vamos esquecer tudo que a Dilma falou, mas você que está nos acompanhando, você lembra. A Dilma falava que ia diminuir os preços, ela ganhou a eleição e 2 dias depois ela aumentou tudo. Quando isso aconteceu, houve uma revolta generalizada na população, inclusive de muitas pessoas que votaram nela, porque eu lembro que aquela eleição foi marcada por um papo furado imenso de Pronatec, Prona isso, Prona aquilo, e na verdade a única coisa que ela fez prona foi pelo bolso de alguns companheiros. A população foi para as ruas, se eu não me engano, na mesma semana que ela reajustou os preços da luz, combustível, etc. Em São Paulo, eu estava nessa manifestação e houve um pedido de quem estava em cima de um carro de som que, ao invés de se concentrar em São Paulo, se espalhasse pelo país para dar um recado para a Dilma. Houve um sentimento de revolta generalizada se espalhando, aconteceu a questão do Cabral, no Rio de Janeiro. Quem acompanha a política do Rio de Janeiro sabe que já estava muito difícil a situação. O Rio de Janeiro começou a explodir manifestações, depois foi Minas, depois foi o Rio Grande do Sul, e assim como foi indo. Em 2015 houve um início de manifestações patrióticas e isso foi se espalhando, até que culminou com a questão da proposta do impeachment da Dilma, onde ela cometeu pedaladas fiscais, e aí foi uma questão de tempo até ela cair. Aí você estava lá no Fora Dilma. Nós estamos... Foi vários temas, por exemplo, a defesa da Lava Jato. Quem acompanhou as manifestações sabe que a gente não foi para a rua apenas para falar de impeachment da Dilma. Nós fomos para falar da defesa da Lava Jato, defesa da prisão em segunda instância, em vários temas que eram importantes. Por exemplo, o STF. É completamente inadmissível que em uma democracia os ministros da corte mais importante do país sejam indicados porque simplesmente um presidente da República vai com a cara da pessoa. Eu sou formado em Direito, eu fiz faculdade na Unimes, aliás, um abraço para todos os nossos professores. É inadmissível que uma pessoa que não passou num concurso de juiz em primeira instância, hoje seja juiz no STF. A regra tem que mudar. E para a regra mudar, tem que haver uma nova representatividade. Ô, Lobão, até interessante, eu queria te provocar até nessa coisa das manifestações. Você é um estudante de Direito. Sim. Formado em Direito. Sou formado em Direito. Não exerço, mas... Empresário, você estava ali defendendo uma posição, defendendo uma opinião. E por exemplo, tinha uma época que tinha, não sei agora mais exatamente qual foi o período, o ano, tinha uma PEC 135, que o pessoal ia para a rua com uma plaquinha, abaixo a PEC 135, e várias reportagens na mídia, naquela ocasião, mostrava assim que a pessoa estava segurando a plaquinha ali, mas não sabia absolutamente o que significava aquela PEC 135 ali. Você vivenciou muito Olha, isso. Assim, eu vou ser bem sincero, por exemplo. Você já pegou uma vontade de se manifestar, seja lá até uma PEC que ela não sabe nem. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro do que se tratava a PEC 135, não sei se ela foi aprovada ou se ela foi desaprovada. Ela foi uma das inúmeras PECs que surgiram no período de 2014 a 2016, que aconteceu muitas propostas de emenda constitucional. Nós tivemos coisas completamente absurdas, como
aumento de privilégios, aumento de salários, aumento de... Houve, por exemplo, uma tentativa lá atrás de diminuição dos gastos públicos, e se eu não me engano teve uma PEC que também foi rejeitada, mas simplesmente as pessoas estavam indo para as ruas, por exemplo, a pessoa que estava carregando a PEC 135 numa placa, ela sentia que a pessoa que propôs isso não representava ela. E aí volta ao problema da representatividade. Claro. Ela não se sentia, por exemplo, hoje quando você olha para Brasília, você vê que mais de 500 parlamentares que ninguém sabe quem são. A maioria das pessoas não se elege pelo voto, e sim pelo coeficiente eleitoral, propõe coisas que ela não tem a menor ideia do que se trata. Por exemplo, é inadmissível que pessoas que chegam a Brasília, de repente, numa passe de imagem, numa canetada, queiram aumentar impostos. E isso aconteceu. Isso aconteceu nos últimos 10 anos. Segundo o Lula, no Congresso tinha não sei quantas picaretas, 300, 200? Exatamente. E o problema é que a base parlamentar do governo Lula era a maior de todos os tempos. Então, daqueles picaretas que ele falou, com certeza tinha alguns no time dele. O Lobão, e agora o movimento mais recente aí que abalou aí as estruturas do país aí praticamente o mês inteiro, 2 semanas de manifestação, mas com reflexos aí até para o mês que vem, que foi o movimento dos caminhoneiros. Como é que foi a questão dos caminhoneiros, ela não nasce nos movimentos de rua. Não foi organizado pelos movimentos de rua, como foi as manifestações patrióticas. Mas os movimentos pegaram uma carona. Eles pegaram, alguns eram contra, outros eram a favor. É legítimo, pelo ponto de vista, por exemplo, que se você está nos assistindo, você acabou sendo prejudicado de alguma maneira pela questão da falta de abastecimento, por exemplo, de combustíveis. Do outro ponto de vista, também era muito válido que os caminhoneiros não sofressem com reajuste diário na Petrobras. É um absurdo, por exemplo, a política de preço na Petrobras, hoje não, porque ela foi mudada depois da questão dos caminhoneiros. Ela era reajustada diariamente porque a Petrobras tinha 500 bilhões de déficit. Por que ela tem 500 bilhões de déficit? Porque alguém roubou a Petrobras. Nós estamos pagando a conta da corrupção que aconteceu nos últimos 13 anos. Ou seja, os caminhoneiros que tinham diesel, se você colocar há 3, 4 anos atrás, os caminhoneiros tinham quase metade do valor do diesel. E o frete não aumentou para eles. Se você vê a condição das estradas brasileiras, eu não estou falando nem apenas do estado de São Paulo, mas, por exemplo, eu já peguei estrada, por exemplo, para a Bahia. Você tem que passar por vários estados. A condição das estradas é lamentável. O dinheiro dos nossos impostos deveriam ter ido para a infraestrutura básica e não vai. Os caminhoneiros são uma classe que mais sofrem, talvez uma das que mais sofrem com as condições do parco suporte que o governo nos dá. Não tenha dúvida. A manifestação dos caminhoneiros, ela teve 2 pontos que é importante ressaltar. Uma dos caminhoneiros que realmente sofriam, 2 que houve uma mudança, um pouco até foi denunciada pela questão da liderança dos caminhoneiros, uma infiltração política de um lado e de outro. E isso daí foi uma grande armadilha para eles. Graças a Deus, a população entendeu e os caminhoneiros conseguiram. Eu acabei de até passar por um posto de gasolina no Canal 2, em Santos. O diesel realmente abaixou, ou seja, foi um sacrifício que a população fez, mas houve melhoria de fato para a população. Porque a tendência é que com o diesel mais barato, alguns produtos tendem a ter uma diminuição. Por exemplo, você que pega ônibus, isso, claro, isso vai depender a nível municipal. Por exemplo, se você pega ônibus no Guarujá, um dos componentes da tarifa de transporte é o diesel. Ou seja, com o diesel mais barato, o reajuste ou não reajuste pode acontecer. Nós estamos falando de passagens mais baratas, beneficia a população toda. Transporte de comida, por exemplo, a um preço. Se você que vai na feira, eu vou, por exemplo, o quilo da batata. O quilo da batata, ela é diretamente, claro, tem a questão da produção, mas tem um impacto muito grande no transporte. Se o diesel é mais barato, batata é mais barata. Lobão, muita gente também comenta assim, então eu estou explorando esse seu engajamento aí nas manifestações. Na época da Dilma tinha lá um monte de gente falando fora Dilma, e agora o Temer já fez o diabo aí, não tem nenhum fora Temer. Então, uma manifestação planejada aí? Então, bom que se saiba que, por exemplo, em Santos, talvez não tenha tido uma grande repercussão na mídia, mas houve diversas cidades de Santos, eu até tive. Foram 3 manifestações após a queda do governo Dilma, incluindo pedindo a responsabilização da chapa inteira na época do PT.
na época da saída da presidente Dilma. Por quê? Porque o presidente Temer, ele foi fruto de foi o mesmo grupo político que elegeu a presidente Dilma. Na época, a chapa foi votada, o TSE aliviou e deixou o Temer lá. Mas houve manifestações contra o governo Temer. Aliás, ele encara a maior rejeição da história do país. O que não tem acontecido é o seguinte, uma manifestação explícita para falar, olha, vamos tirar o presidente Temer por impeachment. Faltam 3 meses da eleição. Nós vamos tirar o presidente Temer e eu garanto para você, o presidente Temer, no ritmo que está, ele vai para a mão do Moro. E quem vai para a mão do Moro sabe o que acontece. O ex-presidente Temer, no futuro, vai ser preso. Ô, Lobão, se você está se lançando agora pré-candidato, ainda pré-candidato a deputado federal pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, é isso? Exato. Já foi candidato a vereador em Santos. Eu queria a gente tentar trazer um debate assim, grandioso desse, assim, como foi esse poder de mobilização das massas na greve dos caminhoneiros, ou seja lá em 2013 ou 2015, para as questões locais. Assim, eu queria te perguntar, o que você propõe como deputado federal, entrando nesse mesmo modelo de política que existe hoje, partido e tudo, e como trazer isso tudo para o ambiente local? Como fazer aquele cotidiano, a coleta de lixo ser melhor, a iluminação pública ser mais eficiente? Como trazer tudo isso, todo esse poder de mobilização para o local? Só queria se a gente respondesse isso depois do intervalo comercial. Ok. É rapidinho. O programa Assunto Cidade faz um intervalinho comercial. Já já a gente volta a conversar com o Fernando Lobão, aqui, ativista social dos pesados, peso pesado aqui da Baixada Santista. A gente volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. O Salão Ezios Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá, sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros o que há de melhor e de novidades no mercado da estética. O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante. O Salão Ezios Cabeleireiros é unissex, mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina. Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções. O Salão Ezios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Luiz Fernando Lobão, que é ativista social aí, se você participou das últimas manifestações públicas aí na Baixada Santista, com certeza, como eu falei no começo do programa, você viu o Lobão enrolado numa bandeira brasileira lá, defendendo as suas bandeiras, a sua bandeira, logicamente, que é a bandeira brasileira. O Luiz Fernando Lobão, que se propõe aí agora, com todo o seu aprendizado, aí, vamos dizer, de vida e também aí seu engajamento nessas manifestações, propõe o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal pelo PTC, que é o Partido Trabalhista Cristão. A gente deixou aqui na passagem do primeiro bloco uma questão assim,
como trazer todo esse vigor cívico que as manifestações demonstram, né? As pessoas conseguem, como a gente falou, até derrubar a PEC 135 lá, não sabe nem o que é, às vezes eles conseguem derrubar a presidente da República. Como fazer isso vir para o plano local, para o plano regional, para que as pessoas comecem a se manifestar e ter mais poder de mobilização para conseguir uma iluminação pública mais eficiente, uma coleta de lixo melhor, um asfalto na sua rua. E aí queria também que você já emendasse dizendo quais são as suas propostas aí como pré-candidato a deputado federal. Olha, eu acredito muito que o Estado tem que focar em 3 pontos: educação, saúde e segurança pública. O primeiro ponto de todos é a educação. O que o deputado pode fazer nesse caso é propor algo que já acontece lá fora com muito sucesso, que é o voucher escolar. O que consiste o voucher escolar? Hoje, o maior problema na educação pública, se você tem um filho numa escola pública, você sabe que é a superlotação. Minha mãe é professora, lidava com quase 60 alunos numa escola estadual. Isso é inadmissível. E o que nós propomos? Que haja uma mudança na legislação federal, estadual e municipal. No caso, como pré-candidato de federal, a legislação seria federal. Que dê a possibilidade do pai de aluno receber um voucher. Na verdade, é como se fosse uma bolsa de estudos numa escola particular, onde o município ou o governo do estado ou o governo federal colocaria sem custo nenhum para a criança, para a família, numa escola particular. Isso ia acabar com a ociosidade que existe na iniciativa privada, ia melhorar o índice de superlotação nas escolas públicas e acabar melhorando a educação, o índice de educação básica em todo o país. Isso é uma primeira proposta. Na questão da segurança pública, nós pretendemos criar a Defensoria Pública das Forças de Segurança. Hoje, se um policial estiver te defendendo, Valdir, de um assalto à mão armada, o bandido der um tiro em você e o policial der um tiro no bandido, o bandido vai receber ajuda da Defensoria Pública, mas o policial não vai ter apoio jurídico do Estado nenhum. Ou seja, o policial sabe o que eu estou falando. Ele não tem retaguarda jurídica nenhuma para fazer nenhum tipo de defesa mais efetiva do cidadão de bem. Existe uma defensoria pública não existe. Específica? É uma defensoria pública específica. Hoje, se o policial acontecer, hoje são milhares de casos, conversando com qualquer... Isso vale para bombeiro, vale para a guarda municipal, vale para a guarda estadual, membros do Exército. Se o membro da Força de Segurança, em legítima defesa do cidadão de bem, cometer qualquer tipo de ação contra o marginal, ele não tem respaldo jurídico nenhum, ele tem que pagar do próprio bolso. Isso é completamente inadmissível. E a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas acham que simplesmente existe um defensor público que vai defender essas forças de segurança. Não acontece. E segurança pública se faz prioritariamente defendendo aqueles que nos defendem. As forças de segurança hoje são completamente... não tem nenhum tipo de respaldo, retaguarda para fazer esse tipo de coisa. Além do número efetivo ser insuficiente, na questão da fronteira, por exemplo, hoje é um déficit de quase 100 mil homens. 100 mil homens nas Forças Armadas que deveriam ser contratados. Por que eles não são? Porque existe um déficit no orçamento de defesa. E isso acontece por quê? Porque os nossos congressistas, os nossos deputados federais, na hora de decidir o orçamento público, não aumentam o orçamento da defesa. Isso, em questão de segurança pública, tem que mudar. Na questão de saúde pública, houve um programa que foi defendido por então prefeito Dória, a questão do voucher da saúde. Isso tem que ser ampliado, por exemplo, se você pegar os hospitais locais, se você tiver que fazer um exame público, você não consegue, você demora 6 meses, 7 meses. Em Santos, nós estamos falando de 9 meses para um dentista. Em São Vicente, nós estamos falando em 8 meses para um pediatra, um pediatra que não seja acompanhamento de emergência. É inadmissível, uma criança não pode ficar 9 meses esperando. E o que tem que ser feito? A iniciativa particular, os hospitais particulares têm uma ociosidade muito grande. O Estado pode pagar a tabela SUS, o governo federal pode pagar a tabela SUS, essas pessoas vão ser atendidas e foi feito pelo Dória com sucesso. É um sucesso de aprovação em São Paulo, nós queremos trazer a nível em legislação federal para a nossa região. Guarujá não precisa mais sofrer com meses e meses de atraso em questão de exames básicos. Por exemplo,
Em Santos nós não temos atendimento de raio-x. Como é que a gente faz isso? Existem raio-x, por exemplo, no Hospital da Santa Casa, nós estamos falando de Beneficência Portuguesa, nós estamos falando de várias clínicas particulares. E por que isso não está sendo feito? O dinheiro tem, o que não acontece não existe legislação para isso. E o que os nossos últimos congressistas fizeram sobre isso? Nada. E é por isso que eu estou defendendo essas pautas. Claro. Porque, independente de tudo, o cidadão de bem não pode ficar refém disso. Hoje a carga tributária é de quase 40%, ou melhor, já passou de 40% para muitas categorias. Eu te pergunto, você está bem representado por isso? Eu acho que não. O que você pensa dos representantes, dos parlamentares representantes da Baixada? Assim, tem muita gente que tem muito medo de citar alguns nomes. Eu vou falar primeiro do deputado que foi eleito pela cidade de Guarujá, o Scassone. Guarujá já teve ótimos congressistas no passado. O Scassone coloca em jornais que manda verbas para cá, volta verbas para lá e etc. Eu tenho casa aqui, minha família tem casa aqui, você vê o que está acontecendo no Guarujá. Então, se as verbas vêm, não estão vindo para o lugar certo ou não estão sendo aplicadas corretamente. No caso do Beto Mansur, pelo amor de Deus, se você está vendo esse vídeo, eu não preciso te falar sobre o Beto Mansur. O Beto Mansur é o braço direito do Temer, como ele era o braço direito da Dilma. Ele é um bom braço, então. Né? É um bom braço, mas como congressista, absolutamente nada. Deputado Papa foi ex-prefeito de Santos, foi muito bem votado na nossa região, faz um trabalho também muito focado em questão de emendas parlamentares, que eu até entendo que são muito necessárias, mas o que é preciso é questão de empenho em Brasília. Por exemplo, na votação da diminuição da maioridade penal, o Papa simplesmente falou que ele era contra. Depois ele foi pressionado, inclusive por mim, na questão da diminuição da maioridade penal. Ele mudou de ideia e depois foi para a TV no terceiro dia falando que não sabia o que ele iria fazer nesse caso, porque ele tinha uma posição humanística. Papa humanístico é simplesmente um pai de família conseguir voltar para casa e não ser morto por um menor de idade e depois simplesmente o governo do Estado, o governo em geral simplesmente falar e passar a mão na cabeça do menor. E o governador? Olha, se a gente está falando do então governador Alckmin, eu acredito que ele falhou muito. Não, estou falando do Márcio França. Né? O Márcio França faz um governo simplesmente de continuidade. Não tem nada o que mostrar. A verdade é que o governo Alckmin, apesar de todos os seus erros lá no passado, ele tem algumas obras para mostrar. O Márcio França é um governo tampão, é um governo mais socialista, se aliou com o PCdoB, com o que existe de mais, como eu posso falar, mais duvidoso na política brasileira. E as pesquisas de opinião falam por si só. O Márcio França parece que entrou no governo do Estado, mas ele não tomou pulso do governo. Teve algumas posições que foram acertadas, deixando bem claro, deu uma medalha para policial que, em legítima defesa de crianças, alvejou um marginal que tentou na porta da escola. Na porta da escola. Isso ele fez certo, a gente tem que falar quando a pessoa acerta. Na questão dos caminhoneiros, foi flexível, tentou ajudar, tem um mérito, mas pela questão de suas alianças... Mas você vai de Dória. Eu vou de Dória, não tem a menor possibilidade. Até porque hoje é muito importante que se coloque a realidade dos fatos. Tem muita gente que não é contra o Dória ou é a favor do Dória, mas a verdade é o seguinte, hoje tem 3 lados nesse estado. Existe o primeiro lado, que é o SCAP, que representa o Beto Mansur, que representa o Temer, que representa aí aquilo que a gente já viu. Mala do Gedel, escândalos ao governo do estado de São Paulo, o governo federal, é o PMDB. Você conhece o PMDB, o que faz o PMDB? E tem o lado do Márcio França, que se aliou com o PCdoB, com vários outros partidos de esquerda, que simplesmente tem uma linha ideológica que nós sabemos qual faz parte do Foro de São Paulo, e tem o Dória, que independente do que você possa pensar sobre ele ter saído ou não da Prefeitura de São Paulo, representa uma questão que tem que ser feita, tem que ser encarada. Existem 2 lados nessa eleição, o lado da direita e o lado da esquerda, porque até o presente momento são esses os caminhos. E tem o PT, que para mim não é caminho nenhum. Tá certo. O Luiz Fernando Lobão, te agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Vamos ter ainda muitas oportunidades aí ao longo desse período eleitoral que promete ser agitado, e vamos ter muitas oportunidades de conversar ainda. E eu te agradecer pela entrevista. Deixa uma mensagem final aí, fica à vontade.
você que esteve conosco nas manifestações patrióticas e mesmo você que não esteve, que acompanha nossas páginas, Vivendo em Santos, Vivendo em São Vicente, Vivendo em Guarujá, você que é cidadão de bem, que quer um país melhor, eu te faço apenas um pedido. Reflita bem sobre suas escolhas, porque os próximos 4 anos vão ser decididos por ela. Eu sou Lobão, estou a seu lado. Obrigado, Lobão. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.